tudo bem? Então hoje nós vamos dar continuidade, tá, ao nosso conteúdo de ciências. Nossa última aula foi sobre as briófitas, que são plantas avasculares. Um exemplo delas são os musgos, elas gostam de viver em lugares úmidos e escuros. E hoje nós vamos estudar sobre as pteridófitas. No livro nós temos lá na página 100 a 106, tá ok? Esse conteúdo de vocês. Então, quem que são as pteridófitas? Junto com as briófitas, elas formam as primeiras plantas vasculares. O que que diferencia elas das briófitas? Que as briófitas eram plantas avasculares. Elas já são plantas vasculares. O que que significa isso? Elas têm vasos condutores de nutrientes, como água, tá? A seiva bruta, a seiva elaborada, que é água, sais minerais e os produtos provenientes da fotossíntese. Então, esses vasos condutores funcionam como as veias do nosso corpo, certo? E as artérias que levam todos os nutrientes para o nosso corpo, tá? Então, as pteridófitas formam as primeiras plantas terrestres vasculares, ou seja, com vasos condutores da seiva, parecido com nossas veias e artérias, cuja função é transportar água e nutrientes por todas as partes da planta. Então, as pteridófitas, elas também são plantas um pouco maiores que as briófitas e gostam de viver em ambientes úmidos, só que elas já possuem vasos condutores. Então, elas apresentam um corpo na forma de corno, tá? Isto é, raiz, caule e folhas verdadeiras. Raiz em região subterrânea, então é por dentro da terra, com a função de fixação e absorção de nutrientes. Caule cresce em sentido oposto à raiz, com função de sustentação das folhas e rizoma, então a raiz vai crescer para baixo e o caule para cima. As folhas geralmente são laminares e com células ricas em cloroplasto, por elas realizarem a fotossíntese, e podem ainda ser classificadas como plantas criptógamas por não apresentarem flores, então elas não possuem flores. Os maiores representantes desse grupo, como das briófitas, então, igual eu falei, elas crescem em lugares úmidos, porque elas precisam de bastante água para sobreviver, e sombreados. E elas também dependem da água para se reproduzir, como as briófitas. Então, elas possuem raízes, folhas e caules verdadeiros e precisam da água para se reproduzir, ok? Mas o que tem diferente das briófitas? Que elas possuem raízes, folhas e caules verdadeiros e também vasos condutores. As plantas desse grupo não possuem flores, frutos ou semente e são mais resistentes à desidratação, por terem uma fina camada, tá, impermeabilizante sobre as folhas, chamadas de cutícula. Então, elas têm uma cutícula em volta das folhas delas, que impede com que elas percam grande quantidade de água, mas elas não possuem flores, frutos ou sementes. As pteridófitas são muito conhecidas devido à utilização como plantas ornamentais, tá? Como assim? Para enfeitar os jardins. Então, uma samambaia é muito comum a gente ver na casa das pessoas, tá? Uma cravinha, como aqui tem, ó. Então, nós temos as samambaias, os licopódios, tá? As cavalinhas, as avencas. Então, elas servem como plantas ornamentais em jardins ou matéria-prima para medicina alternativa, na fabricação de medicamentos. A reprodução delas é parecida com das briófitas, porque elas dependem de água para se reproduzir, uma vez que essas plantas ocorrem também a alternância de gerações. Lembra lá a alternância de gerações que nós tivemos lá nas briófitas? Como que era a alternância de gerações? Uma hora ela era assexuada, outra hora ela tinha reprodução sexuada, tá? Então, quando essas plantas entram em fase de reprodução, surgem estruturas geralmente de cor escura na parte posterior da planta. Então, essas estruturas, igual nós temos nas imagens aqui, vocês também têm na imagem do livro de vocês,
Essas estruturas que aparecem na parte de baixo são pequenas bolinhas que recebem o nome de soros, tá? Então, é dentro desses soros que são produzidos os esporos. Então, então aqui nós temos uma folha jovem, certo? Essa folha jovem, vamos dizer assim, ela já está pronta para se reproduzir. Então, ela já possui os soros, que tem bastante esporos. Vem a água, esses soros são abertos, liberam o esporo no meio ambiente. Quando esse esporo acha um lugar favorável para germinar, tá? Então acontece a germinação. Dessa germinação, nós vamos ter o que? O gametófito. Que esse gametófito ele vai produzir o gameta feminino e o gameta masculino. O gameta feminino é a osfera e o gameta feminino os anterozoides. Então os dois vão se juntar, formar um zigoto, que é uma nova planta, e dar origem a essa nova planta. Então, por que a alternância de gerações? Uma fase é reprodução assexuada e a outra é reprodução sexuada. Aqui eu coloquei para vocês um outro exemplo, ó. É a mesma figura, só que de forma diferente. Então, eu tenho aqui as samambaias, tá? Que é a fase assexuada, a fabricação de soros, quando ela está apta a se reproduzir. Esse soro libera vários esporos. Esses esporos fazem a germinação, que dá o protálamo, que ela é hermafrodita, que tem a osfera, tá? E a parte masculina e a parte feminina. Eles vão se juntar, os dois, a parte masculina e a parte feminina, e dar origem novamente a uma nova planta. Então, resumindo a aula de hoje sobre as pteridófitas. Então, elas são as primeiras plantas terrestres vasculares, certo? Então, elas têm sistema que levam nutrientes a todas as partes da planta, como as nossas veias e artérias, mas ainda não possuem flores, frutos ou sementes. Apresentam raiz, caule do tipo rizoma e folhas, Então, como eu falei para vocês, o caule cresce em sentido contrário à raiz. São amplamente utilizadas na ornamentação, tá? E típicas florestas tropicais. Reproduzem-se por alternância de gerações. Uma parte é sexuada e a outra é assexuada. E são dependentes da água para reprodução, como as briófitas. Mas o que diferencia ela das briófitas? As briófitas são plantas pequenas, que têm aproximadamente 3 centímetros de tamanho, e elas não têm vasos condutores. As pteridófitas já começam a apresentar vasos condutores. Então, são exemplos de pteridófitas. As samambaias, que nós vemos em muitas casas, os licopódios, as avencas e as cavalinhas. Ok, pessoal? Então, nas nossas próximas aulas, nós vamos estudar sobre as gimnospermas e as angiospermas, que são plantas, vamos dizer assim, mais evoluídas. Ok? Então, um beijo e até a próxima aula.